Muita gente confunde o título com dívida. Olá, gente. Eu sou Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Quer comprar sua casa no Japão? Procure J.I. Consulting. Quer vender casa no Japão? Procure J.I. Consulting. 23 anos atendendo a comunidade brasileira no Japão, 17 anos no ramo imobiliário no Japão. Muito obrigado por sempre assistir os nossos vídeos da J.I. Consulting. Obrigado pelo reconhecimento. Estou sendo muito Isugashi, atendendo muitas pessoas, esclarecendo muitas dúvidas e também visitando as pessoas para mostrar a casa e fechar o contrato e também fazer entrega de chave. Bom, diariamente isso acontece. Muitas pessoas estão comprando. Até aquelas pessoas nobres, celebridades, estão comprando casa. Muito obrigado por isso. Estou muito agradecido. Mas na mesma hora, gostaria de esclarecer muitas dúvidas através desse tipo de vídeo. Por favor, se você gosta, por favor, curta, comente, compartilhe e também se inscreva nesse canal do YouTube. Onegai shimasu, né? Bom, o tema de hoje, você assista só quem tem interesse, ok? E também tem pessoas que estão assistindo do outro lado do globo, que é do Brasil, outros países. E por favor, se não é para ajudar, não comente nada, por favor. E nem para você assistir, onegai shimasu, porque este vídeo eu estou fazendo para quem tem interesse, para ajudar esse tipo de pessoas. Por favor. Transferir a dívida para outra pessoa, será que é possível? Diariamente recebo esse tipo de pergunta. Primeira coisa, refinanciamento. Nós não podemos fazer. Podemos ajudar no procedimento de financiamento apenas quando você está comprando ou você está vendendo, ok? Agora, negociação de dívida, por exemplo, esse é assunto totalmente de advogado. E você tem que pagar uma fortuna para pedir uma negociação de dívida com o banco, ok? Agora, refinanciamento. Você mesmo pode fazer, tá? Refinanciamento, você mesmo pode fazer. É importante você entender bem o idioma japonês. Ou pelo menos você leva um tsuyaku se você realmente não consegue entender. Mas nesse caso, nós não podemos trabalhar, infelizmente, tá? Ok? Apenas com os clientes que compraram casa, com a J.I. Consulting, nós já temos ajudado o refinanciamento, que quer trocar de financiamento. Esse assunto nós temos feito, claro, né? Tem bastante serviço pós-venda. A compra de casa não é só receber a chave, não é isso, tá enganado. Você que mora como estrangeiro no Japão, você vai precisar de muitos apoios, certamente. Ou muita gente porque não tem conhecimento e acaba perdendo os direitos, e acaba sendo prejudicado. Por favor, não faça isso. Você tem que escolher bem a sua imobiliária. Será que realmente essa imobiliária dá assistência na pós-venda? Será que dá ou não? Isso é bom você pesquisar, ok? E transferir a dívida para outra pessoa. E esse assunto, bom, eu recebi por exemplo, essa pergunta. Boa tarde, gostaria de saber se é possível transferir a dívida da casa para outra pessoa. Ou se pode ser feito refinanciamento. Vocês fazem esse serviço? Quanto ficaria? Sim, já estou respondendo. Refinanciamento, esse serviço nós não podemos fazer. Agora, gostaria de saber se é possível transferir a dívida da casa para outra pessoa. Muita gente confunde o título com dívida. Título da casa com a dívida da casa. São as coisas separadas. Porque talvez muitas pessoas compram casa pela primeira vez na vida. Eu também tive esse momento. Eu comprei 3 casas, que como para minha casa, e tenho comprado muitas e muitas outras casas como investimento, certo? É claro, transferir título, isso é independentemente, muitas vezes, claro, dependendo do contrato do financiamento, você tem que avisar, você tem que relatar se você está transferindo o título para outra pessoa, por exemplo, para seu filho, para seu pai ou para o amigo, né? Porque se não está escrito nada, se não está proibido,
Se não tem restrição, pode fazer isso à vontade. Eu já vi esse tipo de casa que a dívida permanece, mas o título foi transferido para outra pessoa. Isso significa que essa pessoa assumiu ou comprou casa que tem risco de perder, ok? Agora, a questão é a dívida, certo? A questão é a dívida. Com certeza, muitas pessoas querem resolver a questão da dívida. Dívida tem que ser transferida para outra pessoa. Por quê? Porque estou querendo ir embora para o Brasil, ou não estou conseguindo pagar mais. É que muitas pessoas diariamente me telefonam. Por favor, antes de telefonar, me mande mensagem. E também, exceto quartas-feiras. Quartas-feiras é a folga da imobiliária. O escritório está parado, nós não podemos trabalhar, ok? É a nossa folga. Bom, a questão é a dívida, que é resolver ou refinanciar ou passar para outra pessoa. Bom, refinanciamento nós não podemos ajudar. Refinanciamento, tem pessoas que têm conseguido, tá? Agora, transferir a dívida, isso é outro assunto. Não é fácil. Por quê? Porque a dívida não pode ser transferida. Dívida não pode ser transferida. Por quê? Porque a dívida é sua, dívida é sua, e o banco confiou em você, olhou na sua renda, olhou no tipo da profissão que você tem, ou a qualidade que você tem, a idade que você tem, assim, somando tudo, resolveu financiar, emprestar dinheiro para você, ok? Para você, tá? Não para outra pessoa, nem para seu cônjuge, nem para seu filho, nem para seu pai, ok? Confiou no seu nome e confiou em você, quer dizer, financiou para você, então a dívida é sua. Dívida é sua, então você não pode passar para outra pessoa. Isso é impossível. Mas calma, impossível eu digo, mas não quer dizer que não tem nenhuma solução, ok? Para transferir a dívida, você tem que vender a dívida. Mas, Muto-san, vender a dívida como? Como vender a dívida? Como? Vendendo a casa. Essa é a solução. Bom, muitas pessoas ficam com dúvida. Sim, eu posso vender a casa, mas está com dívida, está financiada. A casa não está alienada, não, a casa não é do banco, não. O banco que tem direito sobre a casa agora. Posso vender, ainda estou pagando. E aí surge a dúvida de muitas pessoas. Muita gente confunde que a casa está alienada pelo banco. Bom, tudo bem. Mesmo você não cumprindo o compromisso de pagar as dívidas, o banco não pode tomar a sua casa, porque o pensamento de alienação é isso, né? É banco, você não pagando, você não cumprindo a sua responsabilidade, seu compromisso, o banco pode tomar, né, e vender, né, essa casa sua. Isso é diferente. No Japão é diferente, tá? Japão tem outra palavra. A outra expressão. A casa está hipotecada. Hipoteca, sabe o que significa? É praticamente a mesma coisa de penhor, mas a penhor é você não tem domínio sobre a coisa. É que você a casa está penhorada, quer dizer que nesse caso é quem tem domínio, a ocupação da casa é do banco, por exemplo. Hipotecada pelo banco significa que a ocupação, o direito de uso está com você. Você pode usar, você pode ocupar, você pode morar na casa, usufruir, até receber benefícios da casa. Agora, hipotecada significa que se você não cumprir o compromisso, o banco pode colocar esse imóvel, a sua casa, no leilão. Okay? Isso é hipotecada. Não significa que o banco pode tomar e vender no seu lugar. Não. Tribunal que vai fazer isso. Isso é hipoteca. Esse é o sistema de financiamento de casa no Japão. Eu sei que a maioria das pessoas estão comprando casa sem entender o sistema do financiamento do banco, sem conhecimento. Por quê? É porque poucos explicam isso e também muita gente não pergunta. E acha que, assim, consegui financiamento, ok, oba, agora maravilha, eu posso comprar casa. E a festa começa e só isso. E não pensa no sistema.
Mas depois você de repente quer ir embora para o Brasil, quer ir embora para o Peru, você quer ficar livre da dívida, né? Nesse momento aí você confunde, é diferente, o sistema é diferente do Brasil, né? Dos Estados Unidos também é diferente, tá? Agora vamos focar no assunto. Estou falando da transferência da dívida. Transferência da dívida, vamos focar nesse assunto. Como pode ser transferida a dívida? Eu disse, a única maneira para transferir a dívida é vendendo. Vendendo a dívida. Mas como? Se alguém quer assumir a dívida, então tem que comprar lá. Bom, estou falando assim um pouquinho difícil, né? Como transferir a dívida? Vender para alguém. E esse alguém tem que assumir a dívida. Mas como assumir? Tem que comprar. Comprando, vai assumir. Isso significa que a própria pessoa, essa pessoa tem que fazer outro financiamento ou comprar à vista. Bom, comprando a casa usando outro financiamento. Tá? É totalmente diferente do pensamento de refinanciamento, porque refinanciamento, bom, refinanciamento também é a mesma coisa. Você conversa com o banco e negocia, renegocia, e também, ou se não aceita, se o banco não aceita a negociação, pode trocar de banco, pegar dinheiro do outro banco e quitar essa dívida. E essa é transferência de dívida. Bom, legalmente nós podemos chamar desse jeito. Agora você está querendo transferir dívida para outra pessoa. E nesse caso você vende essa casa, esse direito, essa dívida para outra pessoa. Significa que outra pessoa quita essa dívida usando o próprio financiamento. Pode ser do próprio banco, do mesmo banco ou de outros bancos, e recebe dinheiro e quita essa dívida. E começa a pagar para essa dívida que ele pegou, tá? Ok, tudo bem. Mas assim, facilmente dizendo, simplesmente vender a casa e deixar outra pessoa assumir a dívida, pagar a casa. Agora o problema, se a pessoa não quiser assumir, tipo, porque eu estou falando, está revelando, tá? Porque não gosto não posso enganar ninguém. A pessoa está querendo vender a casa, mas está com dívida. E a pessoa comprou a casa junto com o terreno ou mandou construir, mas também pagou despesas. Isso tudo pegou financiamento. Pegou tudo financiamento, ok? Ainda passou 1 ano, 2 anos e ainda tem bastante dívida, certo? E tenta vender e quitar tudo. Significa que a pessoa, outra pessoa que compra a casa, tem que assumir a casa e terreno e as despesas que você assumiu. Entende isso? Quer dizer, aí tem que pagar a própria despesa. Então tem que pagar 2 vezes a despesa. Será que isso realmente vale? Agora, casa passando bastante tempo, 10 anos, 15 anos, ou seja, ou você comprou e dentro de algum tempo subiu muito o valor do terreno. Isso em Kanto, região de Kanto, isso acontece frequentemente. Ou a região bem próxima de Nagoya, centro de Nagoya. Isso acontece muito. Ou alguns lugares onde nasceu nova indústria. Por exemplo, a região de Kariya, Takahama, esses lugares, a pessoa que comprou 5 ou 6 anos atrás, agora pode vender, porque subiu muito o valor do terreno. E na mesma hora, também subiu o valor do material por causa da guerra, certo? Ok? Então, tem chance de que tem muita dívida, mas pode vender e desfazer tudo, quitando toda a dívida. Existe. Agora, nós, como imobiliária, temos que explicar, né? Não preciso falar por quanto que ele comprou, ou ex-dono comprou. Não preciso falar isso, ninguém. Mas eu faço uma avaliação honesta, né? Faço uma avaliação honesta e o dono falando que assim, eu acrescentei isso porque a casa vale um pouquinho mais do que isso. Então, assim, a gente concordando, ok? Aí, e vendendo, quitando, tá tudo ok. E assim, a pessoa quer assumir isso, sim, esse valor, realmente casa vale isso, porque não existe casa mais barata do que isso na região. Ou seja, eu gostei muito dessa casa, essa casa vale isso, ok. Se a pessoa está convencida, não tem nenhum problema, tá? Agora, se a pessoa não quiser, não, dívida muito alta, não, essa casa é muito alta, né? A pessoa não vê dívida, né, valor da dívida. A pessoa vê o valor da casa. Ah, essa casa não vale tudo isso. E nesse caso, não tem como transferir, certo? Coisa mais lógica. Então, nesse caso, o que tem que ser feito? A solução,
achar alguém que quer assumir a dívida. Sim, uma maneira um pouquinho difícil. Mas achar alguém que queira comprar a casa com esse preço, ok? Um assuntinho, tá? Para você vender a casa, não basta colocar o valor da casa, o valor da dívida na casa, ok? Ela deve 20 milhões, por exemplo, e você vende por 20 milhões. A imobiliária, como você paga para a imobiliária? Você paga separado do seu bolso? Não. Normalmente, a taxa da imobiliária, 3,3% plus 66 mil ienes. Você acrescenta isso, mais ou menos 750 mil ienes. Você coloca. Então, e também tem que pagar para escrivão, certo? 50 mil ienes, 60 mil ienes. Bom, dependendo do tipo de hipoteca. Bom, nesse caso, ok, 800 mil ienes. Vamos acrescentar 800 mil ienes, 900 mil ienes. Então, deve 20 milhões, mas tem que vender pelo menos por 20,900 mil ienes. Está entendendo a logística, certo? Ok? Tem que vender incluindo as despesas de venda. Okay? E o comprador tem que gostar desse preço, certo? Agora, se o comprador pedir desconto, aí não tem como realizar a venda nesse caso, ok? Estou falando muitas coisas, quer dizer, estou revelando muitas coisas, mas é bom ser informado. Não significa, não precisamos esconder, as imobiliárias não precisam esconder as realidades, certo? Estou querendo ser mais honesto, porque é que estrangeiros normalmente não têm muita informação, então depende muito da informação falada pelos corretores, mas isso eu acho muitas vezes acontece injustiça, então por isso eu faço esse tipo de vídeo. Então, conclusão de hoje. Se a casa vale bastante e se alguém gostar, será possível transferir a dívida. Então, toda conversa sobre a solução de dívida começa com o valor do imóvel. Quanto vale essa casa sua no mercado hoje? É o assunto mais importante. Porque se a casa não vale tudo isso, quer dizer, o valor da dívida, o saldo da dívida plus despesa, se não vale tudo isso, não adianta vender, a não ser que alguém realmente gostar dessa casa e quer assumir essa dívida toda. É a outra coisa. Você está pensando em comprar casa no Japão ou está querendo desfazer da casa no Japão? Por favor, eu coloquei link aqui, você acesse no link e preenche seus dados e eu vou entrar em contato com você. Muito obrigado por assistir. Eu sou Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Por favor, curta e inscreva-se no canal. Obrigado.